Olá, começando a partir de agora mais uma live para vocês aqui dessa semana de lives. Começando então a quarta live aqui da nossa semana. A live de agora nós vamos falar sobre um acidente, um estudo de caso, a visão de um engenheiro sobre um acidente. Como eu enxergo um acidente rodoviário. Vou fazer uma análise de caso, verificando todos os dispositivos existentes na via, a forma como a via está implantada no local dos acidentes. Vou pegar aqui casos mais próximos da gente, casos que aconteceram recentemente. Não vou fazer nada lúdico, nada aqui que esteja fora do dia a dia das rodovias e das estradas do país. Então, vamos esperar aí uns 4 minutinhos pra gente poder começar a live. Só dar um tempinho pro pessoal ir chegando aí. Enquanto isso, nós vamos aqui comentando sobre as lives anteriores. Nós já fizemos aí 3 lives para introduzir os nossos temas e dar uma base para o pessoal poder acompanhar a semana então. Se você não assistiu às lives, elas estão no meu canal no YouTube, elas estão no IGTV também, no LinkedIn tem conteúdo e aqui no meu perfil eu também estou colocando o conteúdo das lives em forma de texto. Então você pode acessar aí da forma que você achar melhor. A primeira live nós falamos então os 10 motivos nos quais eu considero notáveis para se optar por trabalhar com engenharia de infraestrutura rodoviária. Listei lá 10 motivos que podem te fazer tomar gosto também por essa área de atuação aí. Na segunda live eu falei sobre a importância do segmento para o desenvolvimento do país. Eu tentei mostrar aqui como a infraestrutura pode levar o país a ser um país, aí passar da etapa que nós estamos para um país aí quase desenvolvido. Nós estamos nessa fase de transição. Boa noite a todo mundo que está chegando aí. Pessoal, se tiver alguma dúvida, coloque aqui que eu vou respondendo ao longo, né, da nossa live aqui. E sempre que puder, eu vou comentar o que vocês estiverem escrevendo aqui, beleza? É extremamente importante a participação de vocês, porque algo pode não estar ficando claro e eu posso estar esquecendo de explicar. Então, quando vocês vão interagindo, a gente já vai matando isso tudo de uma vez e não deixa o assunto passar. Quando a gente deixa para o final, talvez a gente não queira, né, colocar ali a dúvida e pode ser a dúvida de mais pessoas. Então, colocar aqui nos comentários é sempre válido e bem-vindo. E na live de hoje de manhã, eu mostrei como saber tudo de engenharia de infraestrutura rodoviária. Como você pode ter acesso a toda a documentação que normatiza, né, que dá as diretrizes para você poder atuar nesse segmento. Bom, só dando uma palhinha aí do que rolou. Se você quiser fazer uma pós-graduação, se você estiver querendo se especializar na área, você tem que fazer a inscrição, você tem que esperar que a grade curricular encaixe com a sua rotina, né, de trabalho, sua rotina aí para você poder estudar. E isto vai demandar um certo esforço. Ah, Lucas, mas eu quero começar agora. Eu estou desempregado, eu preciso entrar no mercado de trabalho. Eu já estou no mercado de trabalho, mas eu não estou atualizado. Então como é que eu faço? Na live de hoje às 6 da manhã, o conteúdo está lá no YouTube, o conteúdo está no IG do meu Instagram. Você pode ir lá e acessar e ficar sabendo. Tem todo o material disponível de forma gratuita no momento que você quiser em vários sites aí. E eu disponibilizei 3 desses sites, 2 daqui de Minas Gerais, que são as referências que eu tomo quando vou analisar os projetos, e também tem o site de São Paulo, que são dispositivos mais ensaiados, dispositivos aí genéricos que podem ser utilizados em outras regiões do país. Mas por que então? Temos o DENIT e temos também os regionais, os DRs regionais. Então, quando a gente tem algo mais regionalizado, a gente tem algo mais específico, porque o Brasil, por ser um país com grande área territorial, possui variações de acordo com cada região. Então, é melhor você pegar aquilo que está mais próximo de você como referência normativa também. Então, já nós vamos começar aqui o conteúdo de hoje. O conteúdo de hoje é uma análise de caso falando aí sobre acidente de trânsito na visão de um engenheiro. Assunto muito importante, eu vou dar dados aqui sobre acidentes no país. Então não percam essa live, continuem aí. Se ficar alguma dúvida, comentem que eu vou tentando esclarecer aqui ao longo da live. Quem está participando aí, tem amigo que é engenheiro, conhece algum engenheiro ou alguém que queira, né? Pessoas que gostam desse tipo de assunto, gostam de
ter mais conhecimento, manda essa live aqui pros seus amigos. Pessoal, todo mundo aí tem uns 5 amigos que são engenheiros, porque tem engenheiro demais nesse mundo afora aí. Então clica aqui na flechinha, vai na flechinha e manda um aviãozinho. O aviãozinho é o código das minhas lives. Por que um aviãozinho? Aviãozinho decolando, viu, gente? Não é pousando não, decolando por quê? Quando a pessoa vê esse aviãozinho, ela vai te perguntar, mas e esse aviãozinho aqui? O que significa? Você fala assim, ó, enquanto você estava fazendo outra coisa aí, não sei o que você estava fazendo, eu estava voando, estava buscando conhecimento e indo atrás de melhorias aqui, tanto profissionais quanto pessoais, porque o nosso tema afeta todo mundo, não só quem trabalha no segmento, mas também as pessoas, né, que utilizam rodovias, que é todo mundo. Então, ó, já está na hora, vamos começar aqui o tema então. Vamos lá, pessoal. A infraestrutura rodoviária, quando eu falo de infraestrutura, não estou falando somente de transporte rodoviário. Infraestrutura abrange várias questões. Aí, os 3 principais fatores são energia, comunicação e transportes. Eu trabalho com o segmento de transporte, mas dentro de transporte nós ainda temos alguns nichos que são rodoviário, ferroviário, através de portos e o transporte aéreo. Então, estou falando de um dos segmentos. Quando a gente tem a infraestrutura rodoviária melhorada, você consegue otimizar custos com logísticas, você consegue otimizar tempo de transporte, você gera vários benefícios à sua rodovia e aos usuários que utilizam ela. Então, a gente tem que entender que, melhorando a capacidade da sua via, você está gerando então maior segurança para aqueles que estão trafegando, você gera conforto, fluidez, isso tudo aos seus usuários. Então, quando a gente pensa em uma concessão, quando a gente pensa nesse tipo de atividade, é um investimento e não eu tenho um gasto, eu gasto com o pedágio. Não, pessoal, você está investindo. Você tem que enxergar a concessionária e esse tipo de atividade como um investimento. Por quê? Quando um país entra em situação de crise, vamos dar um exemplo aqui, como essa da pandemia que nós enfrentamos, o país não tem recursos para estar investindo em infraestrutura rodoviária. Agora, quando ele concessiona algum trecho, as concessões são obrigadas a manter o investimento sendo feito. Então, a concessionária vai garantir que as obras continuem, a concessionária vai garantir que as melhorias continuem sendo executadas. Então, mesmo que o país esteja em crise, as concessionárias mantêm o investimento sendo feito. Muitas pessoas colocam em xeque aí a questão dos valores que são arrecadados. Bom, todos os valores são previstos em contratos, os valores de obras são previstos em contratos, nenhuma obra é feita da cabeça de alguém de dentro da concessionária, não, isso tudo é previsto em edital. O edital de licitação, ele contém todas as obras e investimentos que seriam feitos pela concessionária. E tudo que vem além desse investimento é apresentado, precisa ser aprovado, passa por uma análise complexa por parte do órgão fiscalizador. Então não é simplesmente querer investir, é necessário aí, e existe um acompanhamento muito rígido por parte dos órgãos fiscalizadores. Então, o valor de um pedágio é barato ou é caro? A gente tem que analisar diversos fatores. Por quê? Quando a gente faz um comparativo, isso inclusive é um tema das próximas lives aqui, quando eu faço um comparativo entre concessões, por que em outra rodovia o pedágio é R$3, o pedágio é 2 e pouco, e na rodovia perto da minha casa o pedágio é R$6? Bom, a gente tem que entender qual que é o plano que foi estabelecido para aquela concessão. As concessionárias que têm investimentos menores, eu falo em questão de volume de obra, essas concessionárias elas precisam apenas manter o que já existe. O governo duplicou em muitas dessas que são baratas, o governo duplicou todo o trecho, fez todas as obras, construiu viaduto, construiu ponte, construiu passarela, fez tudo que tinha que ser feito, mas não tinha condição de manter, de dar manutenção e restauração. Então ele elaborou um projeto de concessão para aquele local. Então aquela concessionária cobra barato. Por quê? Porque o fluxo lá é muito grande, tem muita arrecadação, volume de arrecadação, e o valor é baixo. Então tem essa medida ali, essa contraposição. Agora, as concessionárias que têm um valor mais alto, a gente tem que analisar também o quanto elas investem.
Estas concessionárias geralmente têm que construir pontes, construir viadutos, duplicar, construir terceira faixa. Elas têm que investir em obras, não somente em manutenção e restauração. Então, para a gente avaliar essa tarifa que as concessionárias colocam, a gente tem que entender tudo que tem por trás do contrato de concessão da concessionária em questão. Então, falando de acidentes, que é o nosso tema de hoje, mais uma vez, pessoal, quem está online aqui, conhece algum engenheiro, clica na flechinha aqui, o nosso código é um aviãozinho, manda um aviãozinho aí pro seu amigo, aviãozinho decolando, gente, tem aviãozinho que mandaram aí aviãozinho pousando, manda decolando, que é quando a pessoa te perguntar o que é esse aviãozinho aqui que você me mandou? Eu não consegui acessar a live. Você fala assim, ó, enquanto você estava fazendo alguma coisa sua aí, eu estava decolando, buscando conhecimento, correndo atrás de coisas aí que vão agregar na minha vida pessoal e pode ser até profissional. Então vamos lá, vamos falar de acidente aqui. Eu anotei vários dados para trazer para vocês, dados atualizados. Então vamos lá, ó. Sobre acidente, quanto que custa o acidente para um país? No caso do Brasil, nós temos dados levantados desde 1998 pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. Olha aqui, ó, são 36 bilhões gastos por ano em média. Isso dá um total de 792 bilhões até 2020. Bom, então qual que é o custo que eu tenho com o acidente, Lucão? Me explica aí. O custo que você tem é assim, ó, desde o momento que o acidente acontece, já está tendo um custo ali. Um custo por quê? Porque a concessionária ou um serviço de pronto atendimento vai ser acionado. Então esse serviço faz o deslocamento até ali, já está tendo custo. Você tem custo com o profissional que está indo lá te atender, você está tendo custo com o transporte até lá, você está tendo custo com o atendimento dessa pessoa no hospital. Isso tudo vai gerando custos. Isso tudo vai acumulando. Em casos mais específicos de traumatismo, múltiplos, fraturas múltiplas, traumatismos mais graves, onde a pessoa precisa fazer uma cirurgia de urgência, onde você precisa ter custo aí com anestesista, o médico que vai operar, você vai ter que arcar com medicamentos, você vai ter que arcar com tratamento, internação e tudo mais. Em casos extremos, o custo com acidente com uma única pessoa pode chegar na casa de 1 milhão, e isso é comprovado através de pesquisas. Você pode entrar aí nos sites e verificar que essas pesquisas são reais. O pessoal apresenta todos os números lá, então são dados. Eu não estou falando aqui nada de achismo não, são dados. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, são 662.219 mortes. Ou seja, para o pessoal que é aqui da minha cidade ou da região, eu moro em Divinópolis, Minas Gerais, a cerca de 100 km de Belo Horizonte, a capital mineira. A nossa cidade tem 250 mil habitantes, um pouquinho mais, um pouquinho menos, aí os dados não são tão precisos. Seria mais do que o dobro da minha cidade inteira falecer ao mesmo tempo. Então, olha a quantidade de mortes que nós temos envolvendo acidentes no trânsito, nas estradas e rodovias do nosso país. Isso é significativo. Eu estou falando de 14 mortes por dia. Pensa para você ver, num país como o nosso aí, qualquer dia pode ser um familiar seu, pode ser o seu pai, pode ser o seu irmão, a sua mãe, o seu filho. Então vale a pena um custo que você tem, um investimento que você faz durante uma viagem, que você faz o trânsito, né, em uma rodovia pedagiada, em uma rodovia concessionada, que você tem maior segurança. Se o seu pneu furar, você tem um pronto atendimento ali, os carros das viaturas de inspeção passando de períodos em períodos. Então você tem ali maior segurança, você tem um acostamento para parar o seu veículo, você tem barreiras ali no centro da via impedindo que os fluxos se entrem em conflito. São várias coisas, a gente tem que entender que é investimento e não custo, pessoal. Então vamos lá, ó. Com os valores gastos, antes disso, ó, de acordo com o número, né, de mortes no país devido a acidentes no trânsito, nós temos que acidente de trânsito hoje representa a 8ª maior causa de morte no país. 8ª causa de morte no país. Então o acidente é a 8ª situação que mais mata no Brasil. Vocês têm noção do que é isso? Isso é algo que poderia ser evitado. Isso é algo que pode ser evitado e vai ser evitado com os investimentos sendo feitos em infraestrutura rodoviária. Infraestrutura, a gente fala aí, igual eu expliquei, tem rodoviária, ferroviária, tem porto, tem
transporte aéreo, não só rodoviário quando eu falo de infraestrutura, tem também a questão da comunicação, da geração de energia, são várias coisas que envolvem infraestrutura. Como eu trabalho e o meu assunto aqui é infraestrutura rodoviária, eu estou apresentando para vocês dados de rodovias e estradas. Entendeu? Então, ó, com esses valores que eu falei na casa de 792 bilhões que são gastos com acidentes desde 98, sabe o que daria para construir? Olha o comparativo aqui, ó. Daria para construir 23 mil novos hospitais com 250 leitos, UTI e unidade de traumatismos graves. Isso contando com a manutenção desses hospitais. Não só construir, mas manutenção também. Olha lá, mais dados para vocês aqui. Dava para construir, dava para triplicar o número de escolas do país inteiro. Dava para construir mais de 6 milhões de moradias, suprimindo o déficit habitacional do país. Então, gente, esses dados são do Observatório Nacional de Segurança Viária. Eu não estou falando aqui da boca para fora, não. Não estou inventando dado nenhum. Esses dados são levantados, certo? Então a gente tem que entender que infraestrutura está diretamente ligada ao desenvolvimento do país. Vamos para a análise de caso, então, neste momento. Muito obrigado a todo mundo que está participando aí, que está entrando. Não tá subindo coraçãozinho nenhum aqui. Se você tá gostando, coloca aí coraçãozinho. Manda aqui na flechinha pros seus amigos. Manda para seus amigos engenheiros. Manda o aviãozinho decolando. Quando eles te perguntarem que aviãozinho que é esse que você me mandou, não deu para entrar na live. Ou se eles virem entrar na live, vai ajudar demais e nós vamos somar aqui conhecimentos. Mas manda aí pros seus amigos, eles vão te perguntar. Você fala assim, enquanto você tava fazendo qualquer coisa, eu tava buscando conhecimento, eu tava voando. Então vamos lá, pessoal. Vamos para a primeira análise de caso aqui de hoje. Peguei acidentes acontecidos aí nas últimas 24 horas. Deixa eu colocar uma imagem aqui então. Vamos para esse acidente aqui, ó. Motorista morre em acidente entre caminhões. Deixa eu colocar aqui na minha tela maior para eu poder acompanhar com vocês. Na BR-265 entre Barroso e São João del Rei. Vamos lendo aí então, ó. Vocês estão vendo a imagem aqui embaixo dos caminhões? Ó, vou colocar outra imagem aqui que vocês vão conseguir ver melhor. Olha a situação que ficaram os caminhões. Vou ler para vocês aqui, hein? Um homem de 35 anos morreu em um acidente entre duas carretas nessa tarde de segunda-feira. Então, menos de 24, vamos pôr aí 24 horas, né? Foi na tarde de ontem, entre São João del Rei e Barroso. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão frontal entre dois caminhões ocorreu no KM 237, próximo à localidade de Elvas. Um dos condutores, fulano de tal aqui, que eu não vou dar informações sobre ele, contou que o outro motorista trafegava no sentido contrário quando perdeu o controle do veículo e saiu pela lateral da pista. Ponto final, tá aqui as informações. Vamos analisar o caso então, olhando como engenheiro de rodovia. Se vocês analisarem aí perfeitamente a foto, vamos colocar algumas causas então. O motorista pode ter perdido o controle, uma falha mecânica que é pouco provável, mas pode acontecer. Então, falha mecânica. Ele pode ter passado mal, e ido para a pista contrária. Ele não estava fazendo ultrapassagem, porque o caminhão que colidiu e o rapaz não veio a óbito, este rapaz relatou que ele entrou e invadiu a pista. Aqui embaixo tem algumas informações mais precisas que falam o seguinte: as rodas do caminhão caíram na valeta e ele rodou na pista, atingindo o outro veículo. O condutor mais velho ficou preso às ferragens, os bombeiros realizaram os trabalhos, o homem da estrutura, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Gente, então vou deixar aqui pequenininha a imagem ali em cima e vamos comentar sobre isso aí. Ele então foi no dispositivo de drenagem, atingiu o dispositivo de drenagem, perdeu o controle, invadiu a pista contrária e colidiu. Ele ficou preso nas ferragens e veio a óbito. Poderia ser um parente meu, poderia ser um parente seu, mas não vamos levar isso em consideração ainda. Vamos pensar só no acidente de forma fria. Bom, este motorista, ele atingiu o dispositivo de drenagem. Se esse dispositivo de drenagem estivesse sendo protegido por uma defensa metálica, assim como nós implantamos nas nossas obras,
esse dispositivo iria conter o veículo. Contendo o veículo, ele seria redirecionado. As lâminas da defensa metálica possuem esta função. Elas deformam, absorvem o impacto e redirecionam o veículo. Dessa forma, o veículo seria alçado para a pista ou para a pista contrária. Se a gente entender que essa rodovia fosse uma rodovia duplicada, fosse uma rodovia com separador de canteiro central, um separador físico ou mesmo um canteiro, esse motorista ia adentrar no canteiro e iria ter o veículo parado. Ele poderia incidir ali na barreira rígida, e essa barreira rígida tem a mesma função que a defensa metálica, porém ela é rígida. Quando a roda do veículo atingisse o espelho da barreira, ele seria redirecionado para a pista novamente. Ele ia ficar ali para um lado, para o outro, até a carreta parar. Ele não ia colidir, uma colisão frontal com o motorista que estava no sentido contrário, não tinha nada a ver com o assunto. Então, o que a gente tem que entender? Se a gente analisar pela imagem aqui, vou aumentar ela para vocês verem. Repara que, aqui embaixo, repara na pista. A pista é simples. A pista não possui um acostamento onde caiba uma carreta inteira. Em caso de furar um pneu, em caso de alguma pane que aconteça, não tem a possibilidade de encostar o veículo ali. Vocês veem que não tem dispositivo de contenção nas laterais. O lado de cá é um lado mais plano, né, onde as carretas vieram parar. Mas o lado de lá, vocês podem ver que é um talude, né? É um morro ali. Mas e se fosse o contrário? E se fosse um talude de aterro? Se fosse uma ribanceira, esses caminhões teriam caído. E talvez nem o motorista que sobreviveu teria sobrevivido à queda. Então a gente tem que entender que quando a gente tem um trecho concessionado, duplicado, ampliado, melhorado, com os investimentos que uma concessionária trazem para aquela via, que um contrato de concessão possibilita para a via, estes motoristas estariam livres desse perigo aí. O motorista que perdeu o controle, seja por falha mecânica, seja por ter passado mal, seja porque ele foi fazer alguma coisa ali, se distraiu, o pessoal hoje mexe muito no celular ao dirigir, então qualquer que tenha sido a causa, que tivesse sido a causa, ele teria sido redirecionado pelos dispositivos de segurança e não teria ocasionado essa fatalidade aí que ele veio a óbito. Então, analisando como engenheiro, falta estrutura para essa via. Se essa via tivesse aí alguns dispositivos a mais, ela garantiria a manutenção da vida desta pessoa. Aí entra naquela questão que eu falei, são 14 mortes nas rodovias e estradas do país por dia. Poderia ser o seu pai, o seu primo, o seu irmão, a sua mãe. E se o seu telefone tocar neste segundo e você ficar sabendo que um parente próximo seu não vai chegar em casa porque ele sofreu um acidente? Qual que seria melhor, pagar um pedágio aí de R$5, R$3, 6, R$7, R$10? Ou ter a sua vida ceifada por um acidente de trânsito que às vezes você nem tem nada a ver com isso? É alguém fazendo uma ultrapassagem irregular? É alguém que passou mal no volante e atingiu o seu veículo? Então a gente não pode correr esse tipo de risco dessa maneira, aleatória. Vamos para um outro acidente aqui então. Olhem esse caso aqui, gente. Esse aqui não dá para acreditar. Acidente em rodovia deixa 2 feridos. Olha a situação que ficou essa moto. Essa moto pra cima aí, não tem ninguém segurando ela não, gente. Essa moto parou desse jeito, ela colidiu com esse Gol e parou nessa posição aí. Graças a Deus, o motorista, o condutor, né, da moto, teve ferimentos, mas não veio a óbito. Deixa eu ler a notícia aqui brevemente para vocês entenderem. Uma colisão frontal entre uma moto e um Gol deixou 2 pessoas feridas. Na rodovia Edgar Máximo Zamboto, na ligação entre Campo Limpo Paulista e Jarinu. Pessoal, essa notícia aqui é de hoje, 25 de agosto de 2020. Então a notícia quentinha pra vocês aqui, tô pegando casos reais que acontecem, não tô fazendo nada lúdico aqui, tô mostrando pra vocês a realidade das estradas. Eu tirei o print dessa foto aí, podem olhar, ó. 19h39, 7h39, antes de começar a live. Então, foi agora há pouco para mostrar para vocês que acontece e se tivesse infraestrutura não estaria dessa forma. Pessoal, não tô vendo o coraçãozinho subir aqui. Quem tá assistindo, clica no coraçãozinho aqui, manda no aviãozinho pros seus amigos. Nós estamos fazendo análise de caso de acidente rodoviário na visão de um engenheiro. Então, vamos continuando aqui, ó. Nessa questão aí que eu estou mostrando na foto, o motociclista foi socorrido em estado grave depois de bater contra o Gol. Os 2 condutores tiraram os veículos para o acostamento para tentar evitar
outra colisão, para evitar a colisão que aconteceu. Aqui fala então que o motociclista passa por atendimento médico, mas ele não veio a óbito. Só para valorizar aqui, né, Jornal da Região, tirei essa notícia de lá. Lá tem várias notícias aí importantes, então é um canal aí de confiança. E vocês podem ver, olha a outra imagem, gente, olha como que a moto ficou. Esse rapaz sobreviveu por pouco, por sorte. Porque olha a situação, se tivesse um passageiro nesse gol, ele teria se machucado e muito. Imagina um motociclista. Então, analisa a via que está atrás dos veículos. Gente, olha para vocês verem. A faixa é contínua, não possui, aí ó, o acostamento é até considerável. O acostamento dá para parar veículo aí, ó. Olha para vocês verem aqui, cabe um carro, mas não tem dispositivo nenhum de segurança. Vocês estão vendo que aí é um acesso, tem um acesso sendo feito neste local. Este acesso é uma interseção, gente, uma interseção que ela não é regularizada, porque vocês podem ver que não tem um local para o motorista desacelerar e acelerar de forma segura, fazer a entrada. Vocês podem ver que tem aí ó, um desnível considerável entre a pista e a região aí, ó, lindeira. Então é um acesso aí um pouco diferente, né? Não tão propício para o acesso dos veículos. O veículo que está querendo ir ó, nesse sentido aqui, ó, onde os carros estão de frente, ele tem que cruzar essas duas faixas aí, ó. Então, gente, vamos analisar como engenheiro então o caso. Faixa contínua, os veículos colidiram de frente. O que pode ter acontecido? Pode ter sido uma ultrapassagem irregular, pode ter sido falha mecânica, pode ter sido que o motorista passou mal, pode ter sido que alguém quis fazer algum acesso. Às vezes o carro tentou acessar ou a moto tentou acessar, o outro veio e colidiu. Enfim, vamos analisar como engenheiro. Se essa interseção fosse uma interseção, mesmo que em nível, mas uma rotatória alongada, com faixa de aceleração e desaceleração, onde você sai desse acesso ó, e entra acelerando. Vou aumentar aqui, ó. Você sai desse acesso, entra acelerando, ganha velocidade, faz a transposição da faixa, faz o retorno, acelera, vai embora. Quem quer acessar, vem desacelerando na faixa mais da esquerda, faz o retorno de forma segura, acelera, faz a transposição das faixas e acessa de forma segura. Isso eu estou dando um exemplo aqui de uma forma de criar uma interseção em nível de forma segura no local. Poderia ser um acesso aí com um formato de um viaduto ou outro qualquer em desnível, né, como uma galeria. Enfim, existem várias possibilidades que não trariam tanto risco aos condutores como esse tipo aí. Vou aumentar de novo a foto aqui e vamos comentando. Esta via não tem um separador central, então é possível um veículo igual esse da polícia aí, ó. É possível o cara entrar e atravessar essas duas faixas. Vocês acham que isso é bacana? De forma alguma, a pessoa entra aí sem aceleração nenhuma, os veículos que estão na via podem estar muito rápidos e não conseguirem parar. Então, este é um exemplo de local de acesso irregular que existem aos milhares nas estradas e rodovias do Brasil. Então, quando a gente tem uma rodovia concessionada, quando a gente tem um trecho sob a fiscalização correta dos órgãos fiscalizadores, a gente evita esse tipo de situação. A gente investe na malha para não acontecer isso aí que aconteceu agora. Se tivesse um separador central aí, mesmo que tenha sido alguma pane, algum acidente com o veículo, o motorista iria colidir com a barreira rígida e ser redirecionado para o acostamento. A motocicleta que estava indo ali no sentido, a gente não sabe aqui ao certo, a perícia não foi concluída até o momento da notícia. A gente não sabe então quem estava certo, quem estava errado, mas sem julgamentos dessa maneira, vamos entender que se estivessem pistas duplicadas, não estariam fazendo ultrapassagem irregular nenhuma, porque seria uma passagem, um veículo mais lento à direita, um mais rápido à esquerda. Se tivesse um separador de canteiro central, a pessoa não teria possibilidade de fazer um acesso de forma irregular, atravessando um na frente do outro. Se tivesse um acostamento melhor ali, sem desnível, isso valorizaria a possibilidade de acessar.
um retorno em nível com faixa de aceleração e desaceleração evitaria esse tipo de acidente. Então, analisando como engenheiro, eu posso dizer que este tipo de dispositivo causa muita insegurança a todos que estão trafegando por ali. Bom, pessoal, se tiver alguma dúvida, coloquem aí pra gente ir esclarecendo. A live já tá quase chegando ao final aqui. Quem tá gostando, deixa o coraçãozinho aí, manda pros seus amigos. Valeu, pessoal! Porque é muito importante a gente disseminar o conhecimento, levar aqui não só os profissionais, mas as pessoas também, porque esse assunto impacta na vida de todo mundo. A gente está falando aí de infraestrutura rodoviária, a gente está falando de desenvolvimento do país. E quem é que não pega uma rodovia? Então no meu perfil tem várias dicas, vários conceitos sobre engenharia que você pode absorver e você pode passar a notar aí quando você estiver trafegando pelas rodovias do nosso país. Bom, finalizando a live aqui então, o que eu gostaria de deixar para vocês? A questão do investimento de uma concessionária. Quando a gente tem aí uma concessionária, se este local fosse um trecho de concessão, a gente teria o atendimento mais rápido por parte da concessionária. Por quê? Porque este local teria uma inspeção de tráfego, uma viatura passando ali constantemente, periodicamente, e iria identificar o acidente, ela seria acionada, ela prestaria os primeiros socorros, sinalizaria o local para evitar novos acidentes naquela região. Então este é um serviço extremamente necessário. A gente tem que entender que isto é um investimento e não é um custo para a sua via. Quando você está trafegando por uma rodovia concessionada, a sua segurança, a sua possibilidade de serviços de atendimento são muito maiores. Então você está respaldado a várias situações que podem te acontecer. Muitas pessoas criticam, a questão da concessionária a respeito da arrecadação delas. Porém, isso tudo a gente tem que entender que é sistematizado. Toda hora que o veículo passa ali na cancela, pessoal, só para esclarecer para vocês, isso já vai para o sistema direto. Se o fiscalizador que está lá na secretaria, na capital, quiser verificar a arrecadação atual da concessionária, ele tem possibilidade. Isso é tudo sistematizado, existem softwares que fazem esse acompanhamento simultaneamente. Então a gente tem que entender que é tudo muito transparente. Não tem como acontecer qualquer coisa sem que o órgão fiscalizador esteja presente. É importante entender também que essa questão da concessionária, ela aumenta a segurança, qualidade, fluidez da rodovia, ela traz mais conforto, traz mais possibilidades. Foi inclusive pauta aqui das lives anteriores que quando você tem um trecho concessionado que traz segurança, que a rodovia gera conforto e segurança para você, suas possibilidades aumentam e muito. Aumentam em questão de educação, em questão de saúde, em questão de lazer. Isso porque você deixa de ter apenas as opções que estão na sua cidade e você pode trafegar de forma segura. Eu mesmo estudei fora do meu município. Por que eu estudei fora do meu município? Porque eu tinha condições de ir e vir de forma segura. Se tivesse risco a minha vida, eu fazer esta viagem todos os dias, é claro que eu não teria feito. Então, se tem algum médico que é especialista ali na capital, mesmo que esteja a 100 km, eu vou fazer a opção por ir lá, porque a estrada hoje oferece segurança para mim poder ir e retornar no mesmo dia. Eu vou até lá, faço a minha consulta e volto. Lá vai ter um médico que é especialista que talvez aqui na minha cidade não tenha opções de lazer. Quando eu tenho uma malha propícia para minha viagem, de forma segura, que eu coloque a minha família ali e me sinta respaldado por todos os dispositivos, a via me ofereça segurança, eu vou buscar lazer fora da minha cidade. Eu já visitei tudo que tinha para visitar aqui, agora eu vou começar a extrapolar os meus limites, eu vou começar a visitar novos locais, as minhas possibilidades aumentam então e muito. Então, guardem a pergunta que eu vou fazer agora. Quanto que vale a sua vida? Quanto que você pagaria para chegar em casa são e salvo, ou os seus familiares chegarem em casa sãos e salvos, né, pessoal? Por quê? Quando nós estamos falando em concessão, em malha concessionada, a gente está falando em investimento e não custo. Se você não pegou a explicação aqui sobre as questões de valores das tarifas das concessionárias,
tem nessa live lá no começo, vai ser tema das próximas lives também, vou voltar a tocar nesse assunto aqui para todo mundo ficar sabendo. Então, essa live aqui, vou colocar ela no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, vão lá e me acompanhem. Quem ainda não me acompanha no YouTube, o link para acessar a minha página está na descrição do meu perfil. Entrem, se inscrevam no meu canal, é gratuito e me ajuda muito. Me ajuda a crescer, me ajuda a fortalecer esse projeto de disseminação de conhecimento e alcançar ainda mais pessoas. Então, muito obrigado a todos que estiveram presentes aqui. Vamos finalizando por aqui a quarta live dessa semana de lives. Todo dia 2 lives para vocês, teremos participações especiais. Para você que ainda não entendeu, se você é profissional ou estudante e quiser participar, me manda um direct, vamos trocar ideia aí, vamos conversar, alinhar um melhor dia e horário para a gente fazer essa live. Se você é estudante, eu te aconselho, participe das lives, porque eu tenho 7.000 conexões aqui, 30.000 no LinkedIn, algumas também no YouTube, pode ser uma porta de visibilidade para você que está procurando um estágio, que quer aparecer, que quer se mostrar para o mercado de trabalho. Então, conversa comigo, vamos trocar ideia aí, vamos interagir para vocês poderem utilizar da visibilidade que eu tenho em prol da sua imagem também. Então, amanhã nós temos 2 lives, uma às 6 horas e a outra às 8 horas da noite. Então, a das 6 horas o tema será projetos rodoviários, etapa por etapa. Eu vou explicar minuciosamente cada projeto que faz, né, a composição de um caderno de um projeto rodoviário. Eu estou falando num contexto geral, estou falando de uma obra complexa, não estou falando, então vamos falar de um viaduto. Não, estou falando de uma obra complexa, com obra de arte, com drenagem, terraplenagem, pavimentação, sinalização. Eu vou falar de todo este conteúdo na live de amanhã. Tá ok? Então, 8 horas da noite nós temos outra live, a live número 7, que vai ser Empreendendo na Engenharia Rodoviária. Como você pode empreender? Você pode ser CLT, empreender, ser um fiscal, trabalhar numa empreiteira, você pode fazer o que você quiser. Amanhã eu vou dar dicas de noite de como empreender. Então acompanhem, muito obrigado a todos que estiveram por aqui. Teve comentário aqui, ó, Lucas Oliveira, além da responsabilidade que a concessionária tem que ter quanto à segurança e fluidez do tráfego. Isso mesmo, Lucão. Um abraço para todo mundo que esteve presente. Ótima noite a todo mundo. Vou ficando por aqui. Já vou postar para vocês aí a arte dessa live, a arte da live de amanhã, das lives de amanhã. E vamos seguindo nessa semana aí de muito aprendizado e disseminação de conhecimento. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Até amanhã e tchau.